O Brasil tem um desafio enorme aí pela frente de ajudar a alimentar esses 9 milhões de pessoas até o ano de 2050. E para isso é claro que a pesquisa também é fundamental, né, Maurício? Maurício Lopes, presidente da Embrapa, está aqui comigo e vai responder essa pergunta para a gente. Sem dúvida alguma. O Brasil fez uma coisa extraordinária num espaço de tempo muito curto. Em 40 anos, o Brasil saiu da insegurança alimentar e consegue hoje alimentar a sua população, e mais que isso, o país se projetou como um grande provedor de alimentos para o mundo. Obviamente que o mundo tem uma expectativa enorme em relação a nós. Nós teremos que seguir produzindo alimentos a custos acessíveis, com qualidade cada vez maior, com novas funcionalidades. E também nós poderemos, o Brasil pode sim, seguir fazendo crescer a sua produção, a sua produtividade de maneira segura, de maneira sustentável. Esse é o grande desafio que nós temos daqui para o ano 2030, para cumprirmos o que está posto na agenda dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030. Isso vai nos preparar para o próximo grande salto de 2030 até 2050. O Brasil está plenamente habilitado, capacitado, pela competência que tem, pelas instituições que tem, pelo agro que construiu, pelo agronegócio que construiu. Nós podemos, sem dúvida alguma, dar uma grande contribuição para a sustentabilidade e para a segurança alimentar no mundo. Presidente Maurício, impossível falar de tudo isso, falar em pesquisa, sem falar da participação fundamental que a Embrapa tem nisso tudo, né? Sem dúvida. Isso tudo, em grande medida, foi produzido pelo investimento que o Brasil fez em pesquisa e inovação. A ciência é o motor do desenvolvimento, não há outro caminho. Os países que querem seguir fortes, né, provendo as suas populações de bem-estar, de progresso, têm que investir na ciência. O investimento na ciência é um investimento que dá grande retorno, e o Brasil, pelo investimento que fez na pesquisa agropecuária, colhe frutos valiosos, né? Nós conseguimos conquistar tudo que conseguimos e mais, né? O investimento na ciência, o investimento na Embrapa, nas nossas universidades agrárias, né? Na pesquisa também privada, que cresce cada vez mais, é que nos dá a força, que nos dá a capacidade de seguir, né, fortalecendo a nossa capacidade de produzir alimentos, de seguir fazendo a interface da agricultura com a nova bioeconomia, uma nova vertente de desenvolvimento que está emergindo. Então o Brasil está muito bem, em grande medida pelo que fez em termos de investimento na ciência, em políticas públicas e na formação de talentos, né, para a produção de alimentos e agricultura. Presidente Maurício, e a gente vem acompanhando e também noticiando que a Embrapa ela deve aderir a um programa de demissão voluntária, né, cortar em 20% o quadro de funcionários. O senhor me corrige se eu estiver errada. Isso ameaça a nossa pesquisa aqui no Brasil? Na verdade, não há intenção alguma da Embrapa cortar parte do seu quadro de profissionais. O que nós estamos fazendo é algo que a empresa faz regularmente, faz de tempos em tempos, que é negociar com o governo federal, com a secretaria que cuida das empresas estatais no Ministério do Planejamento, o processo normal de renovação do quadro da empresa. Nós somos uma empresa de pesquisa, é importante que façamos de tempos em tempos a renovação dos nossos quadros. A ciência vai avançando numa velocidade muito grande, novos desafios, novas vertentes de conhecimento despontando. A empresa tem que incorporar novos talentos para fazer frente a esse desafio. Nós temos sim um plano de fazer um desligamento incentivado. Eu não chamaria de um plano de demissão, é um plano de desligamento incentivado. Devemos sim trabalhar no sentido de renovar entre 20% e 30% do nosso quadro nos próximos 4, 5 anos. Não há intenção alguma de cortar o quadro da Embrapa, mas na medida em que profissionais se desliguem, nós tenhamos a possibilidade de abrir concursos e incorporar novos profissionais, novos talentos. E hoje, do total do orçamento da Embrapa, a parte que é equivalente à pesquisa, ela não chega a 10%, né? Também, mais uma vez, me corrija se eu estiver errada. Tem como mudar essa realidade ou não? Dentro do formato, dentro do que a gente tem hoje, da situação vista hoje, será assim para os próximos anos também? Não, isso considerando o orçamento público apenas, né? Mas a Embrapa, cada vez mais, ela procura buscar novas fontes de financiamento para ela ter recursos de custeio e investimento vindo de outras fontes que não apenas o Tesouro Nacional.
Hoje a Embrapa tem cerca de 400 acordos de cooperação com empresas públicas, privadas, nacionais e internacionais, o que nos ajuda a trazer recursos adicionais aos recursos do Tesouro. Esse é o caminho a seguir para o futuro. O orçamento público ele é importante para nós, nós queremos preservá-lo, mas cada vez mais a empresa se dá conta que é importante buscar outras fontes de recursos, acordos com parceiros internacionais, há grandes projetos no mundo interessados em vir operar no Brasil, a empresa é uma parceira atrativa, então estamos investindo muito na busca de recursos adicionais. E não dá para ficar esperando só o que vem por parte do governo, né, presidente Maurício? Sem dúvida alguma, né, é uma competição muitas vezes desigual. O Estado brasileiro tem desafios substanciais na área da infraestrutura, da educação, da saúde, da segurança pública. Muitas vezes a competição para nós, do mundo da ciência, é uma competição um pouco desigual, a gente acaba perdendo recursos, mas nós temos que ser criativos, ousados, né, e irmos buscar outras fontes de recursos, porque definitivamente não dá para contar apenas com o orçamento público, né, para fazer a ciência que o Brasil precisa fazer para a sua agricultura e para os vários outros setores da nossa economia. Ótimo. Presidente Maurício, obrigada pela sua participação e parabéns pelo brilhante trabalho frente à Embrapa. Eu que agradeço. Prazer falar com você. Tá certo. Do Desafio 50, Sara Kirchhoff para o SBA.